Falando com os principais protagonistas em entrevista na DNFM. Muito boa tarde, está no ar o programa Falando com. Esta semana entrevistamos mais um candidato à Câmara de Évora nas eleições autárquicas deste ano. O convidado desta semana é Carlos Pinto Sá, o atual presidente da Câmara de Évora, que se recandidata a um terceiro mandato consecutivo. Em primeiro lugar, quero agradecer-me o facto de ter aceitado o convite para esta entrevista. Boa tarde. Boa tarde, eu é que agradeço naturalmente o convite, uma saudação a todos os que estão no estúdio e a todos os ouvintes da Rádio Viana. Mais uma vez estamos a fazer a gravação à distância, devido à pandemia de Covid-19. Eu começava por lhe perguntar o que é que o leva a recandidatar-se a tentar um terceiro mandato. Eu diria, antes de mais, que tem a ver com os dois mandatos anteriores. Como sabem, nós herdámos uma Câmara falida, com problemas gravíssimos do ponto de vista económico-financeiro, uma dívida enorme, 95 milhões de euros para um orçamento de 40 milhões, um prazo médio de pagamento de 877 dias, um déficit orçamental de 18 milhões de euros negativos, resultados operacionais negativos de 11 milhões, resultados líquidos negativos de 12 milhões, um excesso de endividamento de 32 milhões e meio de euros, enfim, uma Câmara falida, mas também uma Câmara desorganizada. E, portanto, durante estes dois últimos mandatos, tivemos que recuperar as contas da Câmara, o que foi uma tarefa extraordinariamente complexa e difícil, mas também recuperar e reorganizar o município. Finalmente, agora, começamos a ter alguma estabilidade económica e financeira e, portanto, este terceiro mandato esperamos que comece a entrar na normalidade e permita, o que aliás já começámos a fazer neste mandato, apontar para questões estratégicas de Évora e do Concelho, para investimento estratégico e para um conjunto de outras iniciativas que são fundamentais para o desenvolvimento do Concelho. Portanto, eu diria que este terceiro mandato tem a ver exatamente com essa maior capacidade e disponibilidade depois da Câmara estar recuperada. Ficou satisfeito com os 8 anos, com os quase 8 anos que leva de presidente, com o trabalho feito ao longo destes dois mandatos? Com o trabalho feito, sim, no sentido em que foram dois mandatos extraordinariamente difíceis, quer pelas razões que já coloquei, quer porque a Câmara não tinha credibilidade junto dos fornecedores, junto dos fornecedores locais, por exemplo, ninguém vendia nada à Câmara, mas também em termos dos fornecedores nacionais, mas em termos gerais havia uma desconfiança generalizada em relação à Câmara, até nas instituições. E, portanto, eu diria que, face, digamos, a este ponto de partida, considero que o trabalho foi extraordinariamente positivo. É evidente que há áreas onde gostaríamos de ter ido muito mais longe. Eu recordo que há, enfim, setores como a rede viária ou como as questões relativamente ao abastecimento de água na área da habitação, onde gostaríamos de ter ido muito mais longe. Infelizmente, não havia condições, nem havia para isso, e, portanto, ficámos aquém do que gostaríamos de ter feito, mas demos passos importantes mesmo nessas áreas, e, portanto, eu julgo que, globalmente, considero que o trabalho foi positivo, sem estar isento de erros, deficiências, que, naturalmente, quem trabalha sempre comete. Ora, mais uma vez, o José Faustino ajuda-me nesta tarefa de entrevistar os candidatos. Boa tarde, José Faustino. Boa tarde também ao Carlos Pinto Sá e também ao saudá-lo e agradecer-lhe a disponibilidade que tem para estas coisas, mas enfim, quem anda à chuva molha-se e uma vez que é candidato faz parte. Nas suas palavras, a Câmara agora tem as contas mais acertadas, porque provavelmente também nunca é possível tê-las completamente certas, ou pelo menos como nós as desejaríamos ter, não é? Mas falou nos objetivos para o Concelho, que depreende-se, e sempre eu disse, que devido à situação económica que herdou, teve sempre dificuldades em implementar esses objetivos e desenvolver estratégias para os atingir. Conseguido agora esse desidrato das contas, vamos agora aos objetivos e às estratégias para o Concelho nesta reta final, nestes últimos 4 anos, que poderá ser o seu último mandato, pelo menos desta série, visto que a lei impede a continuação. Sem dúvida nenhuma. Eu gostaria de dizer que, enfim, nós apresentámos um programa de governo municipal com uma estratégia local que temos procurado aplicar na medida das possibilidades e que, de alguma maneira, pode ser agora aprofundada, inovada para os próximos 4 anos. Essa estratégia assenta em 4 pilares fundamentais. Um primeiro pilar que tem a ver com as questões económicas, com a necessidade de continuar
diversificar, alargar, inovar a base económica que temos, atraindo naturalmente, para além dos que já temos, novos investimentos, novas empresas, novas atividades, e olhando os setores na sua globalidade, eu julgo que demos passos importantes nesse sentido, nestes 2 mandatos. Recordo que, por exemplo, na área económica foi criado o cluster da aeronáutica, com sede em Évora, foram feitos investimentos muito significativos na área da aeronáutica em Évora, como a Embraer, a Mecacrom, a Aerolesa e algumas outras empresas, mas também noutras áreas como as tecnologias de informação, o turismo, as energias renováveis, a área agropecuária e, portanto, estamos, eu diria, bem lançados para poder continuar a aprofundar, a alargar a área económica. Isso é fundamental para que o Conselho se possa desenvolver no futuro, criar emprego e atingir um dos objetivos que temos, que é, por essa via, conseguir fixar população, fixar novos trabalhadores e aqueles que já vivem no Conselho e ir buscar ainda mais técnicos e outros trabalhadores que possam fixar-se no Conselho. Uma segunda área tem a ver com as questões ligadas à cultura e ao património. Évora é património da humanidade e, portanto, Évora deve ser uma cidade e um concelho de referência em termos culturais e, por isso, pretendemos que Évora retome o prestígio que já teve e que está a reganhar na área cultural, assumindo a cultura em sentido lato, incluindo na cultura não apenas aquilo que habitualmente se inclui, mas também as questões da educação, da formação, tudo aquilo que tem a ver com os valores e com a identidade do Alentejo e de Évora, e, portanto, assumir a cultura, como temos vindo a assumir, como um pilar para o desenvolvimento estratégico de Évora, tem que dar também um contributo com uma dinâmica, também ele tendo capacidade para renovar o tecido cultural e para atrair a Évora novas atividades em termos culturais e ter até uma referência em termos nacionais e internacionais, como temos vindo a propor em várias áreas. Um terceiro aspecto tem a ver com as questões ambientais. Nós temos um território que tem uma excelente preservação do ponto de vista ambiental, até comparado com a Europa. O Alentejo tem essa potencialidade de uma preservação ambiental muito significativa, que há que defender e que há que aprofundar. E, portanto, há a necessidade de, olhando os desafios ambientais que nos são colocados, desde as alterações climáticas até às questões, por exemplo, da água, pensar a prazo, no sentido de alterar profundamente aquilo que é hoje o desenvolvimento das sociedades atuais e até, por exemplo, o urbanismo, o conceito de urbanismo, o conceito de ordenamento do território que hoje temos, porque temos de dar respostas que têm que ser respostas estruturais a este problema. E, finalmente, um quarto aspecto que tem a ver com a participação dos cidadãos em todos estes processos, de forma a que os cidadãos possam dar a sua opinião, possam participar de forma ativa na construção deste futuro. Portanto, este é, em termos muito gerais, esta é, em termos muito gerais, a perspectiva da estratégia de desenvolvimento que temos para Évora, mas também ligado, naturalmente, ao Alentejo, porque consideramos que Évora pode dar um contributo determinante para o desenvolvimento do Alentejo e que o Alentejo também pode ajudar Évora a desenvolver-se. Permita-me que agora façamos alguma pormenorização daquilo que disse, destes 4 grandes pilares, começando naturalmente pela economia. Falou no cluster da aeronáutica, pergunto-lhe, tem que ser digamos, um louro, dividido com a anterior governação da Câmara. Podem ter ficado dúvidas, mas a fundação do cluster foi obra que já vinha de trás. Eu gostaria de salientar que sempre tivemos a posição de o que foi bem feito, salientar como bem feito. E se há coisa que a anterior variação trouxe para a Évora que é positiva, foi a Embraer. A Embraer é, digamos, uma peça fundamental para se iniciar e desenvolver a aeronáutica em Évora, eu diria, até de uma forma mais alargada. Nessa altura, não sei se já se falava no cluster,
eu devo dizer que só tive contactos para a criação do cluster a partir de 2014, quando, pela primeira vez, várias empresas e várias individualidades contactaram no sentido de perguntar se a Câmara de Évora estava disponível para poder colaborar na criação desse cluster aeronáutico. Nós dissemos que sim e colaborámos ativamente e por isso também, quando foi formado, escolheram a sua sede em Évora. E o cluster aeronáutico é um cluster nacional. É bom dizer que o cluster chama-se da Aeronáutica, da Defesa e falta-me aqui um termo, espaço, aeronáutica, espaço e defesa, que optaram por Évora exatamente porque, enfim, reconheceram essa contribuição que o município de Évora deu para a criação do cluster e também, naturalmente, porque está aqui sediada uma das grandes empresas da aeronáutica, a Embraer. Bom, o que não há dúvida nenhuma é que veio a Embraer, o cluster de facto falava-se nisso, penso eu, com um âmbito mais reduzido, apenas a Évora. Ficaram infraestruturas feitas e, ultimamente, nos vossos mandatos, toda essa atividade foi desenvolvida e captados novos investidores e todas essas coisas. Eu, pessoalmente, já lhe tenho dito várias vezes, tenho muitas dúvidas sobre os clusters nacionais e sobre as coisas regionais e tudo isso. Isso tudo em detrimento de Évora, nada tenho que tudo seja grande. O meu problema é onde é que está Évora no meio disso tudo. Mas não é essa a questão que lhe colocava, até porque temos falado disso várias vezes e sabemos qual é o seu ponto de vista e da sua candidatura, e talvez não seja a parte mais importante. O problema que eu aqui lhe coloco, e esse é novo, infelizmente, é que o cluster da aeronáutica e da defesa, e essa coisa toda que chama, agora convém também sempre meter a questão do espaço, porque é uma coisa muito residual ainda, mas pronto, e é com a Embraer e tudo mais, esta pandemia foi um revés na área da aeronáutica e em todo o seu desenvolvimento, não é? Portanto, isto nota já algum impacto? Como é que como é que se tem comportado a situação que nós tínhamos, aquilo que se conseguiu, sofreu algum abalo e o que é que prevê nestes próximos 4 anos que se possa fazer para reparar os eventuais danos que tivesse aqui havido? O impacto da pandemia foi tremendo em todo o mundo, na área da aeronáutica e também aqui, naturalmente. Eu estou convencido que este embate vai obrigar a uma reformulação, a uma reequacionação daquilo que era o desenvolvimento da aeronáutica em termos mundiais. E, naturalmente, teve impacto também aqui em Évora. A aeronáutica tem aqui 3 componentes fundamentais: a aeronáutica comercial, a aviação comercial, a aviação privada e a aviação da defesa. Sobretudo a aeronáutica comercial foi a mais afetada. As outras 2 nem por isso, não tiveram grandes impactos, mas a comercial foi profundamente afetada, o que vai levar certamente a reestruturações significativas em termos globais. Estou convencido que as fábricas da Embraer aqui em Évora e também da Mecachrome vão ter um papel muito importante nessa reestruturação, porque são fábricas com tecnologia de ponta e, portanto, não é previsível que haja, digamos, um impacto negativo aqui. Aliás, pelo contrário, por exemplo, a Mecachrome já anunciou que vai instalar toda a sua operação em Évora. Estamos a trabalhar com a Mecachrome para que toda a operação que tem em Portugal seja instalada em Évora já a partir do mês de agosto. E, portanto, isto significa, enfim, mais um investimento significativo da Mecachrome, mas também que vêm para aqui mais cerca de 200 trabalhadores. Alguns vêm de outras unidades, outros são novos postos de trabalho e estão, digamos, a apostar na unidade de Évora. Há também novos produtos, a meu ver, e novas empresas que dão apoio a estas empresas que têm aqui uma oportunidade para se instalar. Eu, por exemplo, deixo-me dar aqui 2 exemplos. Uma empresa que já cá estava, por exemplo, a Kemet, está a desenvolver neste momento exatamente produtos para a área espacial, para a Agência Espacial Europeia. Não é ainda
um negócio muito significativo, mas é sobretudo a importância de estar a desenvolver essa tecnologia de ponta para a Agência Espacial Europeia. Ou uma empresa de Évora, a Metalor, por exemplo, que estava dedicada sobretudo a peças para a agricultura e que se está a especializar em peças para a aeronáutica e que está a expandir a sua atividade, e isto é uma oportunidade também para as empresas dessas. Mas eu vejo este cluster como voltando a ter um desenvolvimento reestruturado, diferente daquilo que tinha, mas certamente vai continuar a ter um crescimento muito significativo nos próximos anos e nas próximas décadas, certamente com outras características que não aquelas que tínhamos antes da pandemia. Mas haverá, com certeza, outros setores onde pretende apostar, nomeadamente onde pode apontar caminhos para a captação de investimentos, como falou, coisa que não é fácil. Como sabemos, o país não tem dinheiro, não tem capitalistas, portanto, os investimentos terão que ser estrangeiros, não é? Sem dúvida. Também temos alguns investimentos portugueses, enfim, por exemplo, na área das tecnologias de informação. Temos aqui duas empresas que querem também ampliar a sua atividade, uma francesa, que é a Capgemini, outra portuguesa, que é a Dexis, e que estão também a fazer apostas. Portanto, é uma outra área que está a crescer. A eletrónica, por exemplo, Tyco, está também, digamos, a aumentar a sua capacidade produtiva, vai ter aqui novas linhas de produção para outro tipo de produtos, nomeadamente para a área elétrica, para os automóveis elétricos e provavelmente para outro tipo de setores com componentes elétricas. Está a fazer investimento e vai aumentar também a sua capacidade aqui em Évora. Queremos naturalmente retomar o turismo numa perspectiva de equilíbrio entre o turismo e as questões ambientais, e por isso, por exemplo, estamos a preparar com vários empresários e várias confederações de índole internacional um grande encontro de turismo em Évora, um primeiro grande encontro de turismo em Évora que pretende exatamente tratar das questões do turismo sustentável e que já devia ter ocorrido, a pandemia não o permitiu, mas que, se tudo correr bem, terá a sua realização talvez em setembro, e a ideia não é ter um evento, é ter um evento regular que trate estas questões em termos mundiais. Ou, por exemplo, a área agroalimentar. É uma área onde temos, enfim, alguns problemas. Eu julgo que há necessidade de, sobretudo algumas culturas superintensivas, rever a sua situação, o próprio governo, enfim, refletir sobre esta matéria. Nós, no Alentejo, nas próximas décadas, podemos perder entre 28% a 40% dos recursos hídricos e, portanto, temos que racionalizar de uma forma muito forte o uso da água e, portanto, temos que encontrar processos produtivos que possam poupar água, mas que garantam a produção, garantam a substituição de importações por produção. Portanto, temos aqui um conjunto de áreas muito vastas onde Évora deve apostar. Já agora deixa-me perguntar se na área, por exemplo, da saúde, com o novo hospital tão desejado, pode também dar uma ajuda nesta parte da economia. Ia falar em duas outras áreas. Uma que tem a ver com a área ambiental, das energias renováveis. Nós temos condições, a meu ver, para que possamos ser quase autossuficientes em termos de produção de energia, não apenas em Évora, mas até no Alentejo. É algo que tem que ser também aqui equilibrado para evitar que tenhamos, obviamente, os campos do Alentejo todos cobertos por painéis de energias renováveis, e, portanto, isto tem que ter aqui algum equilíbrio, mas temos essa capacidade, não apenas para produzir energia, mas para ter também produtos, temos empresas em Évora que produzem nesta área, e, como sabem, temos uma proposta que já avançámos para a criação de um setor de saúde à volta do Hospital Central do Alentejo. Temos dois vetores importantes, é o Hospital Central do Alentejo e é a Escola de Saúde que a Universidade quer criar e a quem já demos o nosso apoio e que queremos que veja a luz do dia rapidamente, que inclua a atual escola de enfermagem, mas que possa ir mais além, que tenha também a capacidade de investigação, de ensino, de formação, mas também que tenha a capacidade de atrair
outro tipo de instituições, empresas e outras instituições que à volta do hospital possam desenvolver a área da saúde, sobretudo em setores, em áreas onde o Alentejo, eu diria que um pouco a Europa, precisa também de pensar. Por exemplo, a questão do envelhecimento da população, que tem consequências muito significativas na área da saúde e em relação à qual temos de dar uma grande atenção e é necessário fazer um grande investimento a este nível para que as respostas sejam respostas compatíveis com o que temos aí pela frente nas próximas décadas. Já temos aqui muita coisa, mas permite-me que volte atrás. Tanto quanto percebi, à parte desta questão da saúde e, porventura, das energias renováveis, podemos dizer que a vossa grande aposta é na consolidação e desenvolvimento dos setores onde já somos fortes, nomeadamente a eletrónica, a aeronáutica, os serviços na área do digital, todas essas coisas em que já, de facto, há atividade de empresas. Penso que foi isso que percebi, portanto, sempre prejuízo de outras. Consolidar e desenvolver o que temos, mas também atrair novos negócios, novos setores de atividade. Sim, temos aqui no caso do turismo, que disse, e no setor da saúde, portanto, esses sem dúvida são novos, não é? Exatamente. Eu gostava ainda de dizer que estamos abertos... Eu queria lhe introduzir um outro dado que nós esquecemos-nos sempre. E eu já sei que isto vai levar a conversa para outro assunto também importante, que é a questão da agricultura. Queiramos ou não, o Concelho de Évora e limítrofes é forte em agricultura. E felizmente para nós ela tem-se vindo a desenvolver. Talvez isto nunca é como nós queremos, mas tem havido evolução, tem havido passagem de gerações, etc. Isso tem muito a ver com aquilo que disse, com o ambiente, com o ordenamento do território, com o espaço urbano e naturalmente com as freguesias rurais. Portanto, sem dúvida. Há no plano algum canto destinado à ruralidade e à agricultura? Eu julgo que Faustino se recordará que desde a primeira hora que eu digo que não podemos ignorar exatamente a agricultura, ou se quiser o agroalimentar. O Concelho tem 1.300 km² e, portanto, não podemos de maneira nenhuma ignorar o agroalimentar pressupõe sempre uma transformação industrial dos produtos da agricultura, não é? E de facto, o Alentejo Évora já foi forte, muito mais forte nessa matéria do que hoje é. Permita-me dizer, contudo, que há um conjunto de projetos, e já referiu e bem, que têm vindo a modernizar a agricultura e quer deixar aqui claro projetos compatíveis com, digamos, as questões ambientais, ou seja, onde, digamos, não há essa polémica relativamente às questões ambientais. Estou-me a lembrar que temos excelentes exemplos, por exemplo, na área da vitivinicultura, com produtores muito significativos que têm aumentado não apenas a produção e os mercados, mas também a própria tecnologia e melhorado os seus produtos, mas, enfim, num conjunto de outros produtos que, enfim, antes tinham pouca produção e que agora começam a aparecer. Portanto, a área agroalimentar é para nós fundamental que seja desenvolvida. Como eu digo, tem que haver aqui algum cuidado relativamente à compatibilização e ao equilíbrio com as questões ambientais, mas é fundamental que continue a desenvolver-se e, portanto, a nossa aposta é nesse sentido. Temos a noção de que, infelizmente, esta área não tem criado muito emprego e que tem também problemas que têm a ver com, é conhecido, a situação, havendo falta de emprego, há depois uma imigração que por vezes tem dificuldades e é tratada também com dificuldades. Mas eu diria que em termos globais esta é uma área que tem que se continuar a apostar de uma forma significativa, até para que Portugal, e neste caso o Alentejo, possa produzir mais, substituindo importação por exportação, eu diria mais indo além e procurando até que venha um dia a ser superavitário na produção agroalimentar. Qual é para si e no seu programa a grande vocação, ou se há uma revisão daquilo que têm defendido ou se mantém, a grande vocação das freguesias rurais? Toda a parte
digamos, toda a parte rural fora da cidade. Não é? Nós temos sempre tendência, e se calhar não errada, de falar na cidade em si, a cidade de Évora, e depois toda a sua zona envolvente até ao limite do concelho, que naturalmente são as freguesias rurais. Como é sabido, nós temos... Deixe-me dizer uma coisa, que de certa forma, eu não sei se concorda, se não, mas de certa forma elas têm servido muito, e não digo que a culpa é sua, portanto é uma tendência que se vem verificado com o tempo, portanto é a ordem natural das coisas, serve um pouco de recuo à cidade, portanto são dormitórios da cidade, não digo na sua totalidade, naturalmente. Penso eu que será de inverter essa situação, e a pergunta é se sim, qual é que é a aposta para as freguesias rurais? Primeiro, é bom dizer e ter esta consciência. Nós temos um problema no país todo, que tem a ver com as políticas nacionais que têm vindo a ser seguidas, de despovoamento de 2/3 do território português. Infelizmente, eu julgo que os censos que estão a decorrer neste momento irão confirmar o agravamento dessa situação e, portanto, não há uma tendência de travagem, há uma tendência de agravamento da situação. E isso é particularmente visível no interior e no interior rural. Portanto, temos um problema que tem a ver com o modelo económico que foi adotado e que leva a uma litoralização, eu diria, forçada do país por essa via. Portanto, não é um problema do Conselho A ou do Conselho B, é um problema nacional. Mas desculpa, mas o despovoamento tende, neste caso, o caso de Évora, a tendência vai despovoando, não tem sido o caso exato, mas a tendência é despovoar da freguesia rural para a cidade e depois daí para o mini Portugal, ou o Portugal verdadeiro, que é aquela faixa do litoral de Setúbal ao Porto com 40 km de largura. Que tal e qual, é isso mesmo. Ou seja, mas o que eu lhe pergunto é o pormenor das freguesias rurais com a cidade. Como é que o senhor cola as populações lá? Como é que não as deixa fugir? Exatamente, como é evidente que não basta ter políticas autárquicas e municipais para isso. É necessário ter políticas nacionais que possam fazer uma aposta no interior. Nós temos defendido, por exemplo, a necessidade de uma política nacional de desenvolvimento regional que dedique meios e recursos e objetivos. Dizer, por exemplo, aqui no Alentejo, quanto é que queremos que o PIB regional aumente para poder manter aqui a população? Qual é o número de empregos que queremos criar no Alentejo para manter aqui a população? Isso depende de uma política nacional de desenvolvimento regional. Agora, há uma questão outra que talvez também dependa do nacional é, por exemplo, chama-se muito um choque fiscal. As questões fiscais hoje são determinantes para a instalação das empresas. Mesmo das pessoas. E das pessoas, naturalmente, mas das empresas são absolutamente decisivos. E, portanto, é necessário criar, por isso é que essa necessária política nacional de desenvolvimento regional precisa de dar benefícios para as empresas e para as famílias que se querem instalar naturalmente no interior ou que já estão instaladas no interior para continuarem a ficar aqui. Para isso, repito, há a necessidade de ocupar o território. Por isso, o agroalimentar, ter uma ocupação do território, ter atividades do território, que a partir do agroalimentar depois tenham outras atividades, é fundamental para que haja empresas que se possam localizar nas freguesias rurais, para que haja quem possa viver nas freguesias rurais, porque só essa dinâmica é que poderá travar o despovoamento das freguesias rurais, e é nisso que temos procurado apostar. Deixe-me dar aqui 2 ou 3 exemplos. Nós temos procurado que quando as empresas nos contactam e querem investir, nos parece que podem situar-se nas freguesias, indicamos algumas freguesias. Recordo, por exemplo, que está instalada uma fábrica de descasco de amêndoa na Azaruja, exatamente porque sugerimos ao empresário que pudesse instalar-se ali. Trabalhámos, por exemplo, com a fábrica agora que foi inaugurada na Torre dos Coelheiros de nozes, para que a fábrica de nozes pudesse ser ali instalada. Portanto, tem que haver aqui, da parte do município, sempre de uma forma complementar, porque não temos instrumentos para mais, mas tem que haver essa posição do município que temos procurado tomar. Agora, eu insisto, tem que haver a coragem de dizer, em termos nacionais,
temos que ter uma Política Nacional de Desenvolvimento Regional que agarre em recursos e meios e coloque no interior. Não basta fogo de vista, instalar uma lojinha, dar, digamos, um pequeno subsídio a esta ou aquela família. Isto não resulta, já está provado nos sítios onde foi feito. Precisamos, de facto, de algo mais robusto que tenha essa capacidade para manter as pessoas nas freguesias rurais. Uma outra questão que falou foi o turismo. O turismo é um assunto sempre recorrente, tem sido a grande aposta do país. Aqui em Évora verifica-se, tem-se verificado um grande desenvolvimento. Todavia, um velho problema que se tem levantado e que subsiste é que os turistas não se fixam muito tempo em Évora, não estão muito tempo em Évora, estão um dia e tal. Eu não sei se isso é bom ou se é mau, portanto ainda falta estudar isso, sabermos se isso tem grandes vantagens ou desvantagens, porque ter 1000 turistas rotativos ou ter 10 fixos é mais vantajoso ter 1000 rotativos, né? Portanto, aliás, o grande negócio na distribuição é justamente a rotatividade, como todos nós sabemos. Mas o que queria perguntar é um velho problema que eu não sei a resposta, e que naturalmente lhe pergunto adaptado ao Concelho de Évora, que é o problema entre o turismo sustentável, o turismo qualificado versus o turismo de massas. Eu penso que em Évora não há turismo de massas. Não sei se estou enganado, não sei qual é a ótica do Presidente da Câmara, mas temos alguns problemas. Eu acho que essa é uma boa questão que deve ser colocada. Eu vou dar um exemplo e sobre o que é que podemos, digamos, fazer a este nível. Primeiro, deixe-me dizer-lhe que, felizmente, o número de dias em que o turista permanece em Évora e no Alentejo aumentou nestes últimos anos, enfim, através, naturalmente, de um conjunto... Já chegou a 2 ou não? Estava num vírgula qualquer coisa dia? Ainda não chegou a 2, mas estava muito perto já antes da pandemia. Ótimo. Antes da pandemia. Mas, sobretudo, aumentou o valor per capita gasto pelos turistas em Évora, o que é um dado muito importante. Relativamente a esta questão, nós procuramos estudar os turistas que vêm até nós. Vou-lhe dar um exemplo de uma situação que se passou, que tem a ver, por exemplo, com os turistas que vêm da China. E temos duas situações diferentes em relação aos chineses. Temos chineses que vêm, digamos, por Lisboa, que vêm por Portugal, e temos chineses que vêm por Espanha. Ora bem, estes que vêm por Portugal, enfim, contactando os operadores, trabalhando com os operadores, conseguimos que eles fiquem mais tempo, que possam gastar mais dinheiro em Évora, que tenham um maior tempo para visitar Évora e até o Alentejo, e, portanto, o gasto que esses turistas fazem é um gasto maior e mais importante. Os que vêm de Espanha, perdoe-se uma expressão, dão-nos quase prejuízo, porque chegam aqui em autocarro, param, visitam o Templo Romano, mais uma ou duas questões, compram uma garrafa de água ou duas aqui ou ali e vão embora sem mais. E, portanto, estes têm este problema. Qual é a solução? Que é aquilo que temos vindo a procurar fazer. É trabalhar com os operadores na origem, no sentido de lhes oferecer produtos que permitam que possam ficar aqui durante mais tempo, ainda que possam vir de Espanha, mas isto significa que o produto que eles vendem a partir de Espanha tem que incorporar propostas para Évora e para o Alentejo. Tem sido um trabalho difícil, mas temos, por exemplo, estado a fazer, e onde destaca aqui o papel da Entidade Nacional de Turismo, com quem temos uma parceria muito forte e que tem dado bons resultados. Mas aí está um caso, se essa iniciativa se for concentrada em Évora, ou se Évora tomar a iniciativa de fazer essa projeção internacional, traz grandes vantagens para o Concelho. Sem dúvida, e por isso é que temos vindo a contactar, sobretudo com operadores, não apenas deste exemplo, mas naturalmente temos contactado com muitos outros operadores de outros países e com os operadores nacionais, naturalmente, para lhes poder dispensar produtos novos. Uma das questões, aliás, iremos abrir nos próximos dias, é exatamente um centro de acolhimento ao turista, que é o centro de interpretação da cidade, que vai funcionar no Palácio Dom Manuel e que pretende mostrar uma visão
evolutiva da história da cidade e, de alguma maneira, convidá-los a conhecer um pouco mais a cidade, dando-lhes ali também uma infraestrutura onde têm um conforto e, digamos, uma tecnologia atrativa para poderem querer visitar durante mais tempo Évora e o Alentejo. Ficará no Palácio Dom Manuel, como sabe, será reaberto ao público amanhã, dia do município, reabilitado, aliás, com um projeto que eu considero exemplar de reabilitação de um património de grande simbolismo para Évora, e cá está, onde temos o centro interpretativo da cidade, que irá acolher turistas. Bem, temos que procurar exatamente estas propostas que possamos apresentar aos operadores para que eles depois também nos seus produtos incluam estas propostas para se poderem para os turistas poderem passar mais tempo em Évora e no Alentejo. Bem, o Palácio foi aberto ontem. Não? É porque estamos a gravar na segunda-feira, é verdade. Exatamente. Dia em que a entrevista... Peço desculpa, exatamente. É aberto no dia 29 o meu amigo, do município. O meu amigo leva aqui uma nota negativa em representação em teatro. Isto tem que parecer que é direto, mas tudo bem. Mas também não estamos aqui para enganar ninguém. Mas em relação ao Palácio Dom Manuel, e isso é um dos assuntos que o Sérgio gosta sempre de perguntar, mas faço a passagem. Parece que houve um problema. A Câmara tinha uma visão, palavras minhas, de acolhimento aos visitantes, que englobava o Palácio Dom Manuel, ou que engloba, e também o espaço do Rocio, se não estou enganado, se estou a dizer alguma mentira. Que houve aí uma reprovação qualquer de entidades superiores, e isso leva ao Sérgio a perguntar o que é que vai acontecer à Feira de São João, e a pergunta é uma pergunta muito larga, que engloba a Feira de São João, Palácio Dom Manuel e o espaço da feira durante o resto do ano. Agora, infelizmente, não temos feira nenhuma, mas pronto. E, aliás, quero felicitá-lo, disse isso já várias vezes e agora faço pessoalmente, pelo bom senso que demonstrou o ano passado e este ano ao suspender a Feira de São João. Portanto, eu acho que o poder autárquico afirma-se por decisões prudentes e sem precipitações, portanto, coisas vistas e com razoabilidade. Portanto, eu já te disse isto várias vezes na rádio e agora aproveito para lhe dizer pessoalmente. Muito obrigado, agradeço. Como sabe, em relação à pandemia, procuramos sempre ter os pés assentos na terra, não embarcar nas modas ou nas pressões que muitas vezes eram feitas à revelia daquilo que as pessoas conhecedoras podiam ajudar. Isso ajudou-nos muito a dar respostas que, a nosso entender, têm sido respostas corretas e, sobretudo, eficazes a esse nível. Esse é um dos casos. Portanto, agradeço as palavras. Nós vimos a questão do Palácio Dom Manuel, sobretudo, virado, antes de mais, para a Praça 1º de Maio. Nós queremos que a Praça 1º de Maio constitua uma nova centralidade da cidade, tem condições para isso. Para isso, temos que, naturalmente, a pouco e pouco, estamos a fazê-lo, reabilitar o mercado. O mercado estava numa situação extraordinariamente complicada e difícil, foi preciso resolver todos os problemas administrativos que o mercado tinha e agora sim estamos a dar passos no sentido de a pouco e pouco pôr o mercado de uma forma ativa. Mas queremos que toda aquela praça que tem, recorde-se, a Igreja de São Francisco, onde tem a Capela dos Ossos, que é visitada por quase 300 mil turistas, enfim, visitantes, antes da pandemia, naturalmente, tem o Museu do Artesanato. Portanto, a ideia era pensar globalmente aquele espaço. Palácio Dom Manuel, ele está aberto para a praça, exatamente no sentido de poder dar o seu contributo para a praça, com a igreja, com o Museu do Artesanato e pensar, digamos, de uma forma comum todo aquele espaço. Esse trabalho está a ser feito. Queremos, aliás, criar também ali um espaço em que se convide quem nos visita em Évora a poder visitar outros pontos do Alentejo e do distrito de Évora, os outros concelhos do distrito. Temos todo o gosto em poder convidar os nossos visitantes a irem visitar outros concelhos do distrito. Portanto, é esse trabalho que está a ser feito com a CIMAC. Para o Rocio, aquilo que nós propusemos foi uma intervenção no Rocio, que, a nosso ver, não punha em causa uma futura intervenção mais definitiva,
e que pretendia tão somente duas coisas. A primeira é criar um corredor entre a estação ferroviária e o centro histórico, porque é extraordinariamente incómodo quem chega à estação ferroviária trazer uma mala até ao centro histórico, e, portanto, criar, digamos, um percurso confortável para quem nos visita e vem pela ferrovia, passa naturalmente pelo Rossio, e implica arranjar ali na zona, no meio do Rossio, um espaço para as pessoas poderem atravessar, e também um terminal de autocarros que permita fazer de uma forma confortável aquilo que é feito hoje de uma forma desconfortável, que é os autocarros chegam ali, deixam as pessoas em qualquer sítio, de qualquer maneira, sem condições. Portanto, queríamos ter ali um terminal de autocarros. Foi este terminal de autocarros que o parecer da Direção Regional de Cultura enfim, não concordou. Estamos ainda a discutir porque nos parece que não tem implicações, ou seja, não tem qualquer implicação para um arranjo futuro do Rossio e, portanto, não teria qualquer mal. Aliás, hoje os autocarros já lá param e até estávamos a afastar os autocarros da muralha, o que acontece hoje, estão em cima da muralha. Mas, enfim, vamos procurar encontrar uma solução. Mas o Rossio não é um sítio, tirando a Feira de São João, já lá vamos, não é, Sérgio? O Rossio não é um sítio com o devido ordenamento, com o devido arranjo, com esse corredor que diz e bem que há que facilitar a vida a quem vende a estação, mas a vida a quem vende autocarro e até quem vende carro. O Rossio tem espaço suficiente para receber essas pessoas, não é? Dar-lhes logo uma primeira, recebê-los, não é? Dar-lhe um copo de água, um café, eventualmente até uma refeição, enfim, algum apoio, enfim, e depois passar já essa parte de entrar no centro histórico, pelo jardim, ou como disse, da Praça 1º de Maio, e tudo isso. Eu não sei se temos seus projetos, claro, agora tem que discutir isso com a cultura, mas não sei se os vossos planos vão além disto que eu estou a dizer para o Rossio, que já não é pouco, ou se têm alguma ideia, alguma outra ideia brilhante, ou se porventura o Ministério da Cultura vos deu essa ideia brilhante que todos andamos a procurar uma série de anos, não é? Não, o Ministério da Cultura não deu, pelo contrário, aquilo que diz é o que não se pode fazer, e portanto é isso. Agora, fundamentalmente, aquilo que temos ideia é que o Rossio se deve manter como uma grande praça de Évora, e portanto isso deve ser respeitado. Temos é que encontrar uma forma de requalificar o Rossio. E para isso, naturalmente, é necessário que seja feito um projeto que possa ser discutido também de forma ampla. E repare, nós nos anos anteriores não nos propusemos requalificar o Rossio. Porquê? Porque sabíamos que não tínhamos meios e não havia financiamento para essa requalificação do Rossio. E, portanto, não avançámos com essa proposta. Bem, no próximo mandato estamos em condições de avançar com um projeto que pode ser e deve ser discutido coletivamente para requalificar o Rossio. O Rossio precisa ser requalificado, mantendo-se como uma grande praça que é a de Évora, mas dando, digamos, várias propostas diferenciadas para quem chega a Évora, e, portanto, isso é absolutamente fundamental, ligando depois o Rossio com o centro histórico, com o jardim e agora com a Praça 1º de Maio, o Palácio Dom Manuel e o centro interpretativo da cidade. Portanto, é fundamental e propomos no próximo mandato, naturalmente, fazer a requalificação do Rossio. Admito que possamos, enfim, ter ideias diferenciadas, porque naturalmente poderá haver ideias diferenciadas, mas espero que seja possível criar um consenso relativamente à intervenção que é absolutamente necessária para aquela grande praça de Évora. E sobre o futuro da Feira de São João? Bem, o futuro da Feira de São João, temos tido dificuldades, como é sabido, em consensualizar o que é que se pretende da feira. Como é sabido, há quem defenda que a feira deve sair do Rossio e deve ir para um espaço próprio, há quem defenda que se deve manter ali porque tem a ver com a sua tradição, e não tem sido fácil encontrar aqui um consenso entre estas duas posições, que são, obviamente, posições antagónicas. Eu continuo em crer que nós temos que repensar a feira. Admito
que durante mais alguns anos ela tenha que se manter no Rossio, porque o município não vai ter condições, julgo eu, para estar a criar um grande parque de feiras ou coisa semelhante, se é que esse é o caminho, a não ser que haja um financiamento significativo. Já agora, se me permite, o senhor estava a falar e lembrei-me, acha que pode acontecer ou seja, acontecer à Feira de São João, o que acontecia à Feira da Luz, também teve um percurso, também saiu do centro da cidade e passou para o Parque de Exposições, que foi entretanto construído por si, entre aspas, não é? Acha que a Feira de São João pode fazer o mesmo percurso que a Feira da Luz em Montemora? Eu julgo que são realidades diferentes. Só dizer esta nota, por exemplo, na Feira da Luz em Montemor também houve essa controvérsia. E dizia-se que se ela passasse para um novo espaço, que morria, desapareceria, as pessoas deixariam de lá ir. Pelo contrário, revitalizou-se e passou a ter uma outra capacidade. Eu acho que temos que pensar, digamos, as várias possibilidades. Há algo que eu julgo que é importante, que é definir para o próximo mandato que prioridades temos. Porque não podemos construir tudo, não podemos querer um parque de exposições, não podemos querer um pavilhão de congressos ou multiuso, ou aquilo que queremos chamar, um estádio desportivo, enfim, um conjunto de infraestruturas que é fácil tirar numa campanha eleitoral. Apesar das contas estarem melhores, continua a não haver dinheiro. Continua a não haver muito dinheiro, agora já há mais dinheiro. Agora, não há dinheiro para tudo, como é evidente, e portanto não vale a pena estar, como sabe, uma das questões que procurámos fazer foi, quando dizemos que vamos construir, construímos. E por isso o Salão Central está a ser feito, houve muitos que o anunciaram, nós, quando dissemos que iríamos fazer, fizemos. A requalificação do Teatro da Cida Rezende, fizemos. A requalificação do Palácio do Manuel, fizemos. Portanto, há necessidade de ter os meios para que se possa apresentar e depois concretizar. Não vale a pena estar a atirar bandeiras para o ar para depois não se concretizar. Portanto, eu acho que, eu diria que para Évora nós temos aqui um projeto que me parece estruturante e fundamental, que é ter aqui um pavilhão de congressos, um pavilhão multiusos, não sei como é que lhe chamar, talvez um pavilhão de congressos, mas que seja simultaneamente multiuso, seja o ideal. Para quê? Para poder trazer para Évora grandes eventos que hoje já são procurados, mas onde nós não temos um espaço capaz para os promover. Portanto, se calhar agora daria jeito também para centro de vacinação, não é? Sem dúvida nenhuma, não tenho dúvidas nenhumas disso, mas quer dizer, para muitas atividades, muitíssimas atividades, que neste momento já nos procuram a partir de Lisboa e de outros locais para poder realizar. E, portanto, isto é algo que tem que unir as forças vivas de Évora no sentido de conseguirmos avançar no próximo mandato com esta proposta de ter aqui, de facto, um pavilhão capaz que responda a estas necessidades de Évora. Deixa-me fazer uma pergunta pessoal. O senhor é homem de contas, é economista. Pessoalmente acredita mesmo na viabilidade, não estou falando da viabilidade económica pura empresarial, mas acredita mesmo na viabilidade desse salão de congressos? Ou seja, a procura será efetivamente aquela que nós pensamos que vai ser? A minha opinião relativamente a isto é que sim. Agora, não apenas numa perspectiva puramente de deve haver, ou seja, pagar-se a si próprio. Isso será difícil. Agora, julgo que este projeto é um projeto que terá que ter uma gestão empresarial e não apenas uma gestão municipal. E, portanto, para quê? Para garantir que é possível fazer um conjunto de relacionamentos com outras estruturas que permitam trazer para Évora este conjunto de atividades. E, portanto, nesta perspectiva de uma gestão empresarial, eu julgo que terá todo o sentido e será absolutamente viável. Sérgio, vamos Temos de falar da cultura? Exatamente, temos que ir à Évora, capital da cultura. Que isto está uma coisa muito difícil. Mas a cultura não se resume apenas à candidatura. Não, mas podemos começar por aí. Quer começar por aí, pela candidatura? Olha, dava jeito já ter este Palácio dos Congressos, ou pavilhão, ou como isto se chama. Sem dúvida, uma das questões que nós identificámos na candidatura, e tem a ver com os requisitos, é que infraestruturas temos para receber
quem nos visitará em 2027, quando Évora for capital europeia da cultura. Portanto, e, naturalmente, temos aqui algumas fragilidades, logo a começar por um pavilhão com estas características. Mas isso, naturalmente, será uma proposta que fazemos. Mas nós queremos não apenas utilizar uma estrutura com estas características, mas um conjunto de outras estruturas. Aliás, estas três que eu acabei de falar, o Teatro Garcia de Rezende, que é um teatro histórico que terá a capacidade para poder e dever ter um papel central na programação cultural de Évora, quer em termos nacionais, quer em termos internacionais, ou o Salão Central, que terá outras características, mas está no centro de Évora e pode receber um conjunto de outras atividades, ou o próprio Palácio Dom Manuel, têm condições e infraestruturas para isso. Mas nós queremos utilizar outras infraestruturas, mesmo pequenas infraestruturas, para pequenas atividades, porque a Capital Europeia da Cultura não significa apenas grandes atividades, significa também pequenas atividades e, sobretudo, a ligação com as pessoas e tratar de coisas que têm a ver com a nossa identidade. Por exemplo, a possibilidade de podermos tratar com a população, por exemplo, com as senhoras que ainda hoje, digamos, nos transmitem aquelas rendas absolutamente excepcionais que fazem, ou com, digamos, o cantar do povo, com os poetas populares, enfim, um conjunto de atividades que, porventura, não exigirá, digamos, coisas de grande dimensão, mas que têm a ver com aquilo que é a nossa identidade e, portanto, estamos a trabalhar também a esse nível. Deixo deixar claro o seguinte, me parece importante. Nesta fase, nós não temos que apresentar os projetos. Nesta fase, nós temos que apresentar aquilo que são as orientações gerais da candidatura, porque a concretização, a elaboração e concretização dos projetos é só feita a partir de 2023. E, portanto, nesta fase, o que nós temos que fazer é definir, digamos, as grandes orientações que temos relativamente à Capital Europeia da Cultura, e é isso que estamos a fazer, procurando obedecer aos requisitos, mas preparando tudo para que haja aqui uma grande participação de todos na candidatura e, sobretudo, na elaboração posterior daquilo que será o programa da candidatura. Eu acho que na entrevista não falámos do Centro Histórico. Tenho ideia que não tocámos no Centro Histórico, é uma parte importante da cidade e do concelho. Não sei se quer abordar também essa questão. Eu não sei se isso é mau, porque o Centro Histórico é uma coisa, é sempre o tema recorrente destas coisas todas, mas... É verdade, e temos falado do Centro Histórico muita vez. Mas há uma coisa que é certa, e fazendo esta ligação, eu acho que o grande património cultural que Évora tem é justamente o seu património histórico e todo o seu património edificado, não é? E isso leva-nos naturalmente ao Centro Histórico. Portanto, a pergunta do Sérgio tem toda a razão de ser. Sem dúvida, eu deixo... E leva-nos, como o tempo escasseia, leva-nos a um outro ponto que eu aqui vou misturar, que não tem nada a ver com o Centro Histórico e tem, que é o problema da água e da sua distribuição. Muito bem. Então, vamos por partes. Relativamente ao Centro Histórico... Faz algum sentido, não é? Faz algum sentido. Todo o sentido, já lá vamos. Todo o sentido. O Centro Histórico, como sabem, nós avançámos com um programa de revitalização do Centro Histórico. Julgo que esse programa tem dado bons resultados a vários níveis. Temos um nível de recuperação do edificado do Centro Histórico que nunca tivemos anteriormente, não apenas de edifícios públicos, mas de edifícios, de instituições e edifícios privados. Espero que essa tendência possa continuar. Mas o Centro Histórico é património da humanidade e, portanto, obviamente estará no centro da candidatura de Évora à Capital Europeia da Cultura, como a identidade alentejana que pretendemos que naturalmente esteja. Mas nós queremos ir mais longe. Queremos propor uma candidatura inovadora e que equacione o futuro da nossa sociedade. O que é que nós queremos depois desta experiência da pandemia, depois destas dificuldades todas a que assistimos, e destes alertas que a própria pandemia nos deixou relativamente à construção da sociedade que estamos a fazer, o que é que devemos propor, refletir para o futuro, e a candidatura está muito empenhada em que esta situação seja colocada na discussão para que possamos, digamos, dar um contributo para exatamente repensar aquilo que são as nossas práticas e aquilo que é a nossa sociedade. No Centro Histórico,
eu diria que para além do património temos que lhe dar vida. E, portanto, essa é outra questão fundamental, que é a possibilidade de dar vida a esse património, utilizando naturalmente as instituições que funcionam no centro histórico, dando-lhes condições nos edifícios municipais e noutros, e procurando naturalmente que outros edifícios possam ter novos usos. Ainda temos um conjunto de edifícios de alguma dimensão abandonados no centro histórico, há alguns propriedade do Estado, e portanto isto tem que ser resolvido também, e é possível resolvê-lo dando bons usos e naturalmente apoiando aqueles que estão a recuperar em termos privados as suas habitações, as suas casas. De resto, naturalmente, a animação sociocultural do centro histórico é fundamental, a animação económica do centro histórico é fundamental, isso tem vindo a ser feito, infelizmente decaiu bastante com a questão da pandemia e agora há que recuperar esse posicionamento. Para resto de conversa, falta-nos aqui Eu esqueci-me da questão da água, já agora voltar à questão da água porque era importante, foi bem. Só uma nota rápida, por exemplo. E esqueci-me dos esgotos. Vou tratar das duas coisas, água e esgoto. Eu sei, mas já agora por exemplo, o centro histórico tem um problema complicado, tem um sistema envelhecido, é um sistema que tem para aí 50 anos, em alguns casos 70 anos, que precisa ser substituído. E temos um sistema unitário de esgotos, ou seja, não há uma separação entre as águas pluviais e as águas residuais, os esgotos. Bem, é preciso intervir. Nós fizemos um levantamento do que é preciso, não apenas no centro histórico, mas em todo o concelho, e chegámos a um número verdadeiramente assustador, ou seja, nós vamos precisar de pelo menos 20 milhões de euros para fazer a requalificação da rede em baixa de água e esgotos no concelho. E o que temos para Évora, temos para todos os outros concelhos do Alentejo Central e também para o país. Portanto, porque foram feitos grandes investimentos na rede em alta, mas não foram feitos investimentos na rede em baixa. Isso não encaixa no plano de resiliência, recuperação e resiliência, como é que não se chama? Parece que não, ou se encaixa é muito residualmente, parece que está apontado para o Portugal 2030, ou seja, para o próximo quadro financeiro plurianual da União Europeia, onde se diz que vai haver verbas substanciais para responder a este problema. Espero bem que sim, porque naturalmente os municípios por si só não têm capacidade financeira para fazer esta requalificação das redes em baixa. Isto é absolutamente fundamental e, portanto, eu julgo que tem que haver, de facto, um forte programa de financiamento e, como digo, o que está anunciado é o que nos chega, é que será no âmbito do Portugal 2030 que isso irá acontecer. Mas a necessidade de colocar águas e esgotos no centro histórico e, como disse, em todo o concelho, de rever tudo isso, é uma grande oportunidade para colocar outras infraestruturas, nomeadamente elétricas, telecomunicações, o tal digital, o tão falado digital, fibras ópticas, etc. Sem dúvida nenhuma, sendo certo que eu devo dizer que as experiências para pôr estas instituições todas a trabalhar em conjunto é um drama. Ou seja, enfim, já por várias vezes procurámos que a eletricidade, as comunicações, enfim, trabalhassem em conjunto. Quando parece que a coisa está encaminhada e se faz um trabalho, de repente há, digamos, uma empresa que sai fora, outra que não responde àquilo que são os requisitos. Portanto, isto em Portugal tem sido extraordinariamente difícil pôr isto tudo. Agora, é evidente, eu diria mais, é também uma oportunidade, por exemplo, na questão do centro histórico, para rever um conjunto de pavimentos que precisam de ser melhorados, alterados, para dar conforto a quem vive e trabalha e visita o centro histórico. Mas eu ia lhe perguntar uma última questão, sem prejuízo de alguma outra que o Sérgio para ali tenha, que nos tínhamos esquecido. Os tais 4 pilares que o senhor indicou, falta um que no fundo está espalhado pelos outros todos, mas já que teve o cuidado de separar, que é a participação dos cidadãos, porque é que é um pilar, porque é que são 4 e não são 3? Porque os cidadãos podem participar nos outros todos e em tudo o resto, não é? Mas vocês quiseram dar um destaque à participação, não é por acaso, certamente. Não é por acaso. Primeiro, há uma constatação que eu julgo que é evidente, que há uma cada vez maior separação
entre o cidadão comum e as instituições, em particular as instituições políticas. Tem havido um crescente, eu diria, até alguma desconfiança, digamos, em relação às instituições. A política é mal vista e, portanto, há aqui uma dificuldade de trazer as pessoas a colaborar, a participar na coisa pública, que é evidente e tem aumentado. E, portanto, quando se fala desta participação é exatamente nesse sentido, ou seja, de procurar motivar, incentivar a participação das pessoas. Isto não tem que ser feito de diversas formas, mas sobretudo tem que ser feito de forma que as pessoas possam sentir que, quando dão a sua contribuição, ela se traduz depois em ações concretas do ponto de vista político, do ponto de vista das instituições, e daí este relevo que nós damos à participação popular. Já agora, houve uma outra componente que falámos menos, que tem a ver com a questão do ambiente, porque essa é outra questão fundamental, porque nós temos que olhar a prazo esta situação. Isto tem implicações, por exemplo, no ordenamento do território, tem implicações ao nível do próprio urbanismo. Nós, neste momento, estamos a rever o plano de urbanização da cidade e o plano diretor municipal. Bem, estas revisões têm que ter em conta que as alterações climáticas têm consequências e, portanto, isto tem que se traduzir, por exemplo, na estrutura ecológica urbana que temos na cidade e noutros aglomerados urbanos. Temos que resolver o problema da implantação dos edifícios de forma a não ocuparem determinadas zonas que são fundamentais, uma vez que vamos ter cada vez mais águas concentradas, chuvas concentradas e fortes. Portanto, há aqui um conjunto de problemas do ponto de vista ambiental que tem que ser visto em termos de futuro. E por isso, desde esta nota relativamente a um dos grandes projetos que temos na área ambiental, que é o Positivo, é um projeto internacional em que colaboramos, somos líderes com a Câmara de Alkmaar na Holanda, que inclui mais 4 ou 5 países, 20 ou 30 empresas nacionais e internacionais, e que estamos a testar 70 novas tecnologias em diversos ambientes, no centro histórico, numa pequena aldeia e numa zona industrial, no sentido de procurar que se possa fazer a adaptação dessas tecnologias àquilo que é a identidade, por exemplo, do centro histórico ou as necessidades de uma pequena aldeia rural. Isso é muito importante porque Évora coloca-se como uma referência do ponto de vista do tratamento ambiental e tecnológico, neste caso, para a Europa. Chegamos ao fim da nossa entrevista, já temos 1 hora de entrevista. Quero agradecer a disponibilidade de Carlos Pinto Sá para esta conversa de 1 hora. José Faustino. Eu, como habitualmente, quero desejar ao Carlos Pinto Sá maiores felicidades do ponto de vista pessoal e política, naturalmente. É aquilo que faço a todos os convidados, sinceramente, que tudo corra bem. Muito obrigado a todos. Mais uma vez, uma boa tarde e uma saudação ao auditório. Boa tarde. Ficamos por aqui. O Falando Com regressa de hoje 1 semana. Boa tarde. Falando Com os principais protagonistas em entrevista na DNFM.